Então, pessoal, nesta aula hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do naturalismo, a literatura do naturalismo. Faremos a análise da obra O Cortiço. Pessoalmente, não é uma obra que eu curto muito. Em primeiro lugar, muitas questões preconceituosas. Embora eu sei muito bem, é bom deixar claro que é o pensamento da época. Não é que o autor ele seja preconceituoso. Ele sozinho no meio da sociedade. Ele retrata o modo de pensar daquela época. Em segundo lugar, porque assim, uma obra com muita imoralidade, pervertida nesse sentido. Então, assim, pessoalmente eu não gosto, mas como estudo, como uma obra importante no estudo do naturalismo, a gente vai fazer uma análise dela também. Inicialmente, o que é o naturalismo? O naturalismo é um movimento cultural relacionado à pintura, literatura e teatro, que surge na França em meados do século XIX, e, de certa forma, podemos dizer que é um realismo radical, ou seja, um realismo ao extremo. É uma realidade, porém levada a um extremo, ao extremo da ciência, ao extremo da animalização do homem. É uma abordagem muito aberta por questões sexuais, não por questão, assim, digamos, prevaricações, mas também por uma questão de instinto. O homem é tratado como animal, então as relações humanas são vistas como que por instinto. E também a questão fisiológica, o homem ele é visto como um ser fisiológico, um ser natural, um animal, uma planta, regido pelas leis da natureza. No Brasil ele chega no final do século XIX, onde os escritores brasileiros do naturalismo abordam a realidade social brasileira, destacando o preconceito, a discriminação, diferenciação social, a vida no cortiço, que eram as habitações coletivas, onde havia toda sorte de maldade, de falta de higiene, falta de salubridade, enfim, todas essas questões. E os escritores naturalistas escrevem particularmente em prosa, ou seja, romance. Nós temos um cientificismo exagerado. O homem ele não é mais visto como um ser pensante, um ser dominante, destaque, mas como um objeto de experiência. Temos as descrições minuciosas, linguagem sentimental, simples, perdão, não sentimental. Temas patológicos como miséria, adultério, crime, problemas sociais, questões sexuais, entre outras. E, de certa forma, a busca por reformar a sociedade. Então, o naturalismo ele vai tratar o homem como um animal, do ponto de vista científico. Este é Aloysio de Azevedo, autor de O Cortiço, maranhense, que vai ao Rio de Janeiro para estudar artes plásticas e que ele se destaca como o grande nome, o grande autor do naturalismo no Brasil. Também atuou na fundação da Academia Brasileira de Letras, autor de livros, pintor, dentre outras peculiaridades ou potencialidades artísticas. Nós vamos fazer a análise da obra O Cortiço. Na imagem vocês veem um cortiço, que é uma habitação coletiva. As famílias aqui moravam, enfrentavam todas as sortes de males, como as depravações, as brigas, problemas de saneamento, dentre outros. O resumo do livro. O livro narra a saga de João Romão. É um jovem português que tudo para ele girava em torno de acumular capital, de enriquecer. Então ele explora os empregados, explora as pessoas próximas para atingir os seus objetivos. Ele é o dono do cortiço, da taverna, da pedreira. Cortiço, onde as pessoas moravam. Taverna, a venda, é um tipo de venda da época. Pedreira, um local de trabalho, extraía pedras para construções. E aí as pessoas trabalhavam, compravam e moravam debaixo do poder de João Romão, o que fazia ele explorar essas pessoas. Bertoleza, a escrava, que acreditou em João Romão, ele a engana, dizendo que comprou a sua liberdade, sua carta de alforria, mas na verdade ele roubava dela todas as economias e ela trabalhava para ele como um burro de carga. Em oposição ao João Romão, nós temos a família de Miranda, que é um português, um comerciante já bem estabelecido, e que vai ter essa disputa entre os dois.
Com a inveja de Miranda, que tem uma condição social melhor, mais elevada, com a inveja, João Romão ele trabalha ardorosamente, ele enfrenta todas as privações, mas isso vai mudar lá no final da obra, quando Miranda recebe o título de barão, e João Romão vai se aproximar dele para também ter uma visibilidade, uma ascensão social. Enquanto isso, no cortiço, nós vemos os moradores vivendo como se fossem em uma selva, sujeitos às diversas influências, sujeitos às diversas condições. Por exemplo, em Rita Baiana, Firmo, Jerônimo, Piedade, Pombinha, dentre outros. Um exemplo que o romance procura demonstrar é a má influência do meio sobre o homem. É o caso de Jerônimo, que chega a morar ali para trabalhar na pedreira como um homem honesto, trabalhador, sem vícios, mas que acaba se perdendo os bons costumes em contato com o povo daquele lugar. E acaba traindo a sua esposa, tendo um caso com Rita Baiana, e até assassinando Firmo, que era o namorado de Rita Baiana. João Romão, enquanto isso, vai se aproximando mais de Miranda, porque Miranda agora tem um título de barão, e João Romão vai se aproximando na tentativa também de ter visibilidade, uma vez que dinheiro ele tinha bastante, mas ele não tinha um reconhecimento, e ele queria mais do que dinheiro, ele queria também ser reconhecido na nobreza, na alta classe. Interessante que o cortiço também vai sofrer a transformação, vai deixar de ser aquele conjunto de habitantes miseráveis, depravados, para ser uma vila mais organizada. João Romão aproxima-se da família de Miranda para casar com a filha dele, porém Bertoleza é um empecilho, porque ele é amigado com Bertoleza. Então, nesse sentido, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com os antigos donos de Bertoleza para vir buscá-la, resgatá-la como uma escrava fugitiva. Quando ela percebe isso, ela tira a sua própria vida e João Romão fica com o caminho livre para os seus planos, casar com Zulmira, filha de Miranda, e ascender socialmente. Agora vamos falar um pouquinho das personagens, alguns, não todos. A personagem principal é o Cortiço. O Cortiço parece ter vida própria, uma personificação, porque ele vai sofrendo mudanças. Ele nasce nesse contexto e vai evoluindo, que é uma das teorias da época que falaremos mais adiante. Ele nasce e se mantém pela exploração, pelo roubo, pela ostentação, típico do dono dele, João Romão. Então, a transformação do Cortiço é a transformação própria de João Romão. João Romão é um português ambicioso, torna-se dono da taverna ou da venda, do cortiço e da pedreira. E com isso ele explora Bertoleza, também as pessoas que ali vivem, as pessoas que ele compra e que trabalham para ele. E a Bertoleza é uma escrava, ela acredita que ela foi alforriada, foi um plano de João Romão, uma mentira de João Romão, e passa a ser amante dele, a viver com ele, amante não, amigada, né? Eles acabam vivendo como marido e mulher sem se casar. E aí eles vai trabalhar para João Romão, ajudando a enriquecer, serve de escada. Aqui a gente vê as teorias cientificistas bem prontas. João Romão, português, classe superior, a eugenia, que vamos falar mais adiante, a classe superior. Bertoleza, inferior, africano, escravo, nasceu para aquilo, nunca vai mudar sua condição. Era o pensamento da época. Miranda é o português, vizinho de Romão, que se torna barão, tem um casamento por conveniência, infeliz, a esposa o trai, mas ele mantém esse casamento por aparência, por fachada. Zulmira, filha do casal, que acaba se casando com João Romão para empreender essa união das famílias e esse crescimento social. Jerônimo é um português trabalhador e honesto que, quando vem morar no cortiço, ele acaba caindo nos vícios, nos maus costumes, por influência de Rita Baiana e por contato com ela, acaba traindo a sua esposa também, deixando de lado os seus princípios. Aqui mostra o pensamento da época, que o meio influenciava as pessoas, o determinismo, quer dizer, a pessoa, por viver naquele meio, por estar em contato com aquelas pessoas, ele se tornava igual a ela. Rita Baiana, que é a mulata sedutora, que acaba seduzindo Jerônimo, e que a gente vê também um certo preconceito quanto os nordestinos,
por conta de que aquela depravada, aquela sem limites, sem ordem, acaba que a obra retrata um pouco o preconceito contra nordestinos em Rita Baiana. E Firmo, Piedade, que é a esposa de Jerônimo, que acaba também caindo na bebedeira, porque o marido a abandona para ficar com Rita Baiana. Quer dizer, ela se perde também seus costumes por causa daquele meio em que foram viver. Firmo, que é o capoeirista, namorado de Rita Baiana, que é assassinado por Jerônimo. Pombinha, Firmo é aquele que levava as músicas frenéticas, agitadas para o cortiço. Pombinha é uma moça discreta, respeitada por todos e querida por todos, mas que acaba se entregando à prostituição por ter contato com algumas pessoas ali do cortiço. Aí nós vamos fazer uma análise mais geral do naturalismo enquanto cientificismo. O darwinismo. Lembra que na época Charles Darwin propôs a teoria da evolução. Então o século XIX ele foi marcado pela ciência. A ciência foi vista como uma deusa, né? Como a resposta para tudo. Então tudo, até mesmo o comportamento de um homem, as atitudes, as leis, eram buscadas a resposta na ciência. O darwinismo, por exemplo, quer a evolução das espécies. A gente vê a evolução do cortiço, a evolução de João Romão, a evolução de Miranda. Então, quem? A evolução, retrata a evolução, que Darwin ele observa que a origem da vida, na teoria dele, a origem da vida ligada à evolução das espécies. A seleção natural, uma outra ideia proposta por Darwin, de que os animais, as plantas inferiores, mais fracos, acabavam desaparecendo. E os superiores, os mais fortes, que a lei dos mais fortes, acabavam prevalecendo. Que é o caso Jerônimo, Piedade, Pombinha, acaba sendo aquele mais fraco que vai se consumindo. João Romão, Miranda, que representa o mais forte, acaba sobressaindo. O determinismo, que é a influência do meio. Caso de Pombinha, caso de Jerônimo, que eram pessoas boas, de boa índole, e que ao entrar em contato com moradores do cortiço acabam sofrendo influência negativa. O positivismo, quando você pega a bandeira do Brasil, ordem e progresso, você acha uma frase até bonita, mas na verdade é um lema positivista, que no fundo esconde a ideia de ordem, ou seja, estar calado, não reclamar. Havia a ideia, defendida por Augusto Comte, de que o progresso de uma sociedade estava ligado à ordem, à organização, quer dizer, os superiores, os inferiores, e que os inferiores não poderiam estar reclamando, criticando muitas vezes. Muitos interpretaram essa teoria dessa forma e aplicavam nas relações sociais, quer dizer, se é raça ou classe inferior, você tem que ficar aí sem reclamar. Essa é a base da ordem. Tendo ordem vai ter progresso. Que muitas vezes João Romão gritava isso aos moradores do cortiço para passar a ideia justamente disso, da ordem, do progresso. O eugenismo, que é a raça superior, nós vimos isso em Hitler, quando ele dizimou negros, judeus, porque para ele a raça superior era a ariana. É o eugenismo, quer dizer, considerar a raça superior. Nós vimos que Bertoleza, Rita Baiana, Firmo, são raças inferiores, né? Escravo, nordestino. João Romão, Miranda, português, europeu, raça superior. Veja a ideia. Zoomorfização, que é a ideia do animalização do homem, o homem como animal. Isso vai explicar a ideia de que muitas vezes a obra não coloca o sentimento acima, mas o instinto, a atitude, porque o homem é tratado como animal. Pega as leis da natureza para tentar explicar o homem. Vamos então, pessoal, você sabe responder? A obra O Cortiço é rica em descrições, detalhes. Outra habilidade artística de Aloysio de Azevedo que contribuiu para isso foi música, pintura ou escultura. Pintura, ele era pintor também. Quem é a personagem central e principal da obra? João Romão, Bertoleza ou Cortiço? O Cortiço é a personagem central e principal. João Romão, Bertoleza são principais, sim, mas o Cortiço é a principal, a central. A obra é vista com estranhamento nos dias atuais. Ler o Cortiço hoje, como eu disse no início,
é algo que soa estranho pelos princípios, as ideias que a gente tem. Na época não era assim, as pessoas se acostumaram com aquilo e achavam que era o correto, porque era sustentado por algo. O que que sustentava essas ideias, esse pensamento na época? As teorias cientificistas, a religiosidade ou as leis políticas? As teorias cientificistas, que acabamos de falar no último slide, o darwinismo, o determinismo, o positivismo, dentre outros. Então é isso, pessoal. Essa foi uma pequena análise da obra O Cortiço. E fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.